Falso arrependimento. Existem dois tipos de arrependimento. Um arrependimento verdadeiro, inspirado pelo Espírito de Deus. Esse arrependimento é tristeza pelo pecado. Tristeza de ter amagoado o Filho de Deus. Tristeza de não ter obedecido à palavra de Deus. Existe também um arrependimento falso, inspirado pelo espírito do inimigo. Esse arrependimento é medo do castigo, medo das consequências do pecado, medo do sofrimento, de colher aquilo que plantou. Medo. Também existe esse falso arrependimento. Então nós temos que tomar cuidado para nós não ter o arrependimento falso, porque o arrependimento falso ele é muito verdadeiro com o verdadeiro. É muito parecido com o verdadeiro. É como... Então Judas Iscariote traiu o Senhor, vendeu ele por 30 moedas de prata. Judas planejou o pecado, ele conhecia o Senhor Jesus, planejou o pecado com antecedência, e ele começou a planejar e achar que ia dar certo. Ele até tinha um amor pelo Senhor Jesus. O Satanás colocou na mente dele que ele venderia o Senhor Jesus, trairia o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. O Senhor Jesus poderia operar um milagre, escapar da mão dos seus assassinos e ele lucrar ali com 30 moedas de prata. Mas o pecado sempre tem uma desculpa e o pecado cega as pessoas. Uma pessoa cega, ela pensa do jeito que ela quer pensar. E esse foi o pensamento de Judas. Pecado planejado cegou Judas, trouxe para ele uma cegueira. Ele pensou que ia fazer um bom negócio. Tristeza. Mateus 27:3 diz, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus estava condenado, que ele foi julgado e condenado, ele viu ali que não tinha saída para ele. E ali bateu nele um arrependimento, um remorso, uma tristeza pelo pecado, uma angústia de alma criada por falta do Espírito de Deus, medo do castigo. É como a polícia quando prende um estrupador. É muito triste a gente ver lá na televisão, quando ele está lá estuprando uma pessoa, ele está lá com todo prazer. Quando cai na mão da polícia, ele chora igual criança, lamenta a sorte, mas tarde demais. Assim foi Judas, né? Tarde demais. E quando Judas viu as consequências da traição, veio um remorso terrível que o inimigo pôs no coração dele, e um remorso mortal de tristeza. Então Judas, que o traiu, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata, confessou que tinha traído sangue inocente, confessou publicamente, jogou as 30 moedas dentro do templo, e quando ele confessou, aqueles religiosos falou para ele, que nós tem com isto? Isso é problema seu. Você pecou porque você traiu porque você quis trair. Você que veio nos oferecer para vender ele, trair ele. Isso agora é problema seu, você se vira. E Judas, naquela tristeza, agonia, ele saiu e foi se enforcar. Foi se enforcar. E o galho da árvore quebrou, lá em Atos dos Apóstolos.
fala que ele caiu e se arrebentou. E quando eles passaram por ali, viram o corpo de Judas lá, caído lá. Esse é o plano de Satanás. Fazer as pessoas ultrapassar os limites da paciência de Deus. E isso que causou a morte de Judas. Então ele jogou no templo as moedas e foi enforcar. Ele foi fazer agora o que Satanás faz com as pessoas. Ele foi fazer o que Satanás gosta que as pessoas fazem. Arrepender tarde demais. Lá fala lá na Bíblia que aqueles que pecam deliberadamente, depois de ter pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e do ardor do fogo que há de devorar. Nós temos que tomar muito cuidado. Essas pessoas hoje que estão negando o primeiro mandamento da santa lei de Deus, e colocando a doutrina da Trindade no lugar do primeiro mandamento. Essas pessoas que estão colocando essa doutrina pagã, mentirosa, no lugar do primeiro mandamento, estão adorando 3 deuses, proibido pelo primeiro mandamento, e colocando essa doutrina falsa da Trindade, essas pessoas estão cometendo um pecado. Escuta bem, essas pessoas estão cometendo um pecado maior do que o de Judas Iscariote. Estão vendendo a moral de Deus, a lei de Deus, que é o caráter de Deus, estão vendendo não por 30 moedas de prata, mas vendendo por uma doutrina pagã, politeísta, que não tem nada a ver com a Bíblia. Essa doutrina da divindade politeísta, ou se quiser falar também, trindade. Estão vendendo o primeiro mandamento. Isso chama traição. É traidor de Deus. Essas pessoas que negam o primeiro mandamento, deixam de adorar o Deus único, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, para adorar Deus Filho e Deus Espírito Santo, juntamente com Deus o Pai, são traidores de Deus. Estão vendendo o primeiro mandamento por uma doutrina falsa. O Judas não vai sofrer no juízo o que essas pessoas que estão aqui negando o primeiro mandamento em troca, vendendo o primeiro mandamento por uma doutrina pagã. Isso chama traição. Isso vai custar muito caro. Então, se você, peça encarecidamente, não nega o primeiro mandamento. Aceita ele. O Senhor Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. O mim aqui é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que Paulo diz lá em 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Aquele que o Senhor Jesus disse lá em João 17,3. E a vida eterna é essa, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro. Não negue o primeiro mandamento. Se você negar o primeiro mandamento, você vai ter a mesma sorte de Judas.